Estamos aqui iniciando mais um programa da série H. Lucas Entrevista. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro. Hoje o meu convidado, nós vamos falar hoje aqui basicamente do Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Porque está conosco aqui, eu convidei, ele gentilmente aceitou o convite, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, é o Jorge Yamakoshi. Muito obrigado, Jorge, por ter vindo. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Lucas. É um prazer. É sempre um prazer vir falar. Eu tive a iniciativa ao convidá-lo para que as pessoas que têm assinatura, que nos assistem, saibam o que está acontecendo. Porque há dois ou três dias atrás, uma comissão que foi instalada na Câmara Municipal, que teve os vereadores Newton Bombato, Coquinho e Gessane da Silva, não é? Eles presidiram uma CI, uma comissão de inquérito, que visou investigar o laboratório de análises clínicas que a Fundação houve por bem contratar. O senhor deve ter sabido disso. E foi lá divulgado, foi lido lá na sessão, 2 dias atrás, que o relatório final concluiu que a manutenção do laboratório eles não aconselham, no relatório final eles aconselham que seja rompido o contrato. E por isso eu estou chamando aqui para nós tratarmos desse assunto e de outros também. Mas vamos iniciar falando um pouquinho do senhor, porque um dos vereadores também, o Newton Bombato, ele, da tribuna, certo dia desse, eu vi ele lá questionando, que ia pedir informações sobre a sua pessoa, quem é o senhor, se o senhor teria qualificações para o cargo. Eu o escutei e agora aproveito o senhor que está aqui, diga para nós quem é o senhor, de onde o senhor veio, o senhor tem experiência? Bem, eu tenho experiência sim, eu já trabalho na área há mais de 30 anos, eu tenho 53 anos, né, e comecei a minha carreira numa empresa bastante conhecida no meio econômico, que chama-se Price Waterhouse, Auditores Independentes, Conheço. Consultoria. Eu trabalhei nessa empresa por 8 anos, onde fui gerente, e nós fizemos vários trabalhos de consultoria, de auditoria e de gestão, né? Foi quando comecei o meu trabalho efetivamente. Depois disso, eu estive em várias empresas desenvolvendo o trabalho de gestão. Desde a gestão geral da empresa, como gestão comercial, com uma parte de implantação de novas empresas, uma série de atividades que envolviam inclusive a parte hospitalar, a parte clínica, de empresas públicas também. Já prestei consultoria para órgãos do governo no sentido de administração compartilhada em órgãos públicos de saúde. Então eu tenho uma experiência de gestão. Muito bem. E outra coisa, só queria esclarecer, Lucas, que o estatuto, que ele é público, pode ser lido por qualquer cidadão, não é? Porque ele foi publicado em lei, inclusive, ele exige que o presidente da fundação ele tenha 5 anos de gestão, uma formação, né, condizente, e 5 anos de gestão. Eu tenho muito mais. Né? Dizem erroneamente que eu teria que ter a administração hospitalar, se for uma especialização. Isso não é necessário. É necessário sim estar no estatuto para o diretor assistencial. Assim como para o diretor técnico, tem que ser formado em medicina. Então, cada um é formado na sua especialidade, mas tem que ter experiência sim, e eu posso lhe dizer que eu tenho experiência em gestão e bastante. Não tenho dúvida. Eu também fui auditor há muito tempo, atuei como auditor. Minha formação é de auditor. Eu fui durante muitos anos auditor de grandes hotéis. E a Price Waterhouse é uma das maiores empresas de auditoria. Nós conhecemos, o senhor passou por lá há alguns anos, só isso por si só já fala pelo senhor. Bom, mas vamos agora também falar um pouquinho sobre a questão propriamente dita do laboratório de análises. Sim. O senhor poderia falar alguma coisa, porque voltando a repetir, a CI concluiu que deveria romper o contrato. O que o senhor tem a dizer? Bem, para entender um pouco a questão do laboratório, Lucas, é preciso entender em que contexto ele aconteceu. Quando o Ministério Público disse para a Prefeitura que não poderia mais manter uma OS administrando o hospital, criou-se uma figura da fundação. Muita gente ajudou a criar e legitimar essa fundação, e foi criada uma lei que a instituiu, não é? E ela passou a funcionar, e para ela funcionar, essa mesma lei diz que
a prefeitura não pode dar mais nada para Sim. o hospital, porque ela dá uma dotação para constituir o hospital, deu os imóveis, Certo. mas ela tem que caminhar por pernas próprias. Então, é diferente do que era da ProSaúde, que recebia 3.700.000 por mês, não é? Não precisa prestar muita conta, dava falar que fazia o trabalho, mas não havia muito detalhamento. Nós não. Nós hoje vendemos serviços diversos de saúde para a prefeitura. Então não seria adequado ela nos dar esse serviço. Por que eu estou dizendo isso, Lucas? Porque na época da ProSaúde, além de dar 3.700.000, a prefeitura ainda pagava o laboratório. Pagava 650, gastava 650 mil com o laboratório, que está dentro do complexo hospitalar eu lá. não sabia. Então muita gente não sabe. Então, 650 mil por ano? por mês. Para manter o laboratório? Sim, assim como a prefeitura pagava coisa de 400 mil reais para manter o centro diagnóstico. Então, na verdade, ela gastava com mais de 1 milhão Mais de 1 hospital. milhão, sim. E isso, o Ministério Público já havia alertado. Não então, pode mais não pode. continuar. Então, quando eu assumi, já havia me dito, no dia 19, antes mesmo, olha, doutor Jorge, você vai assumir o hospital, mas vai ter que assumir o centro diagnóstico e vai ter que assumir o laboratório se quiser, porque nós vamos ter que tirar o laboratório. Muito bem. Então, foi isso que O próprio aconteceu. promotor falou? Sim. Recomendação do Ministério Sim, Público. do Bom, Ministério então Público acho que está bem respondido aqui para a comissão de inquérito. Respondeu bem, se bem de uma maneira breve, mas eu entendi, né? Então, qualquer mais informações que os nobres vereadores estão tão preocupados com essa questão, né? Não sei por que tanta preocupação, porque na gestão passada eu não vi essa preocupação toda. Foi-me dito também, eu descobri que o laboratório que saiu, que ensejou a entrada desse novo laboratório, o que se retirou, eu soube também que ele não tinha as devidas licenças para funcionar. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, ele não tinha. É fato, doutor Jorge? Veio ao meu conhecimento que eles não tinham alvará de funcionamento. Isso, não tinha. Então, para uma empresa de saúde, principalmente, não ter alvará... É o fim da picada. É complicado. Sem Mas não é dúvida. só isso. A questão toda que a prefeitura me falou, a Secretaria de Saúde me falou que teria que tirar o laboratório para levar para as UPAs, para a UPA e para o PA Morumbi. Por quê? Porque, por lei, já muito tempo atrás, já deveria ter um laboratório em cada uma dessas. Mas não, pois não. Então, eles disseram que iam ter que tirar Certo. e transferir. Por isso que ia ficar sem. Então, eu não podia ficar sem, nós terceirizamos. Isso que aconteceu. Os funcionários do laboratório anterior, eles foram aproveitados nas unidades de saúde espalhadas pela cidade? Pelo que eu estou sabendo, sim. Saiu. O único problema agora é que o local na UPA e no PA não estão ainda pronto, mas eles estão preparando. Tá. Então, para nós passarmos esse assunto e concluirmos essa linha de raciocínio, o senhor, como que preside a fundação, não está nem um pouquinho preocupado com o resultado o relatório que saiu da Câmara sobre o laboratório? Não, porque assim, o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador... Está sabendo. Está sabendo, vai ser comunicado. Sim. Ele vai analisar e vai ver a legalidade dentro disso. Outra coisa, Jorge, que falaram lá é que não houve licitação, escolher a revelia, ou, né, se fixaram num laboratório de uma cidade de fora. E o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso não é verdade. Todas as compras tiveram um processo que não foi licitação, mas foi convite. Por quê? Nós somos regidos pela Lei 8.666 de 93, que é a lei das licitações. E nós, quando não fizemos licitação por motivo de emergência e urgência, Certo. nós fizemos 3 cotações com as empresas interessadas, que fizeram toda uma análise e fizeram uma proposta técnica e venceu a de menor preço. Pois não. Tá? Então, se coincidentemente venceu aqui ou ali, como tem empresas... E eu vou te dizer, Lucas, foram vários processos ao mesmo tempo. Tiveram que comprar medicamento, tiveram que comprar material que faltou, tiveram que contratar serviços que ninguém passou nada para nós. Então, tiveram que contratar tudo do zero, tá? E eu quero lembrar você que naquela ocasião não tinha nenhuma dotação orçamentária, ou seja, não tinha previsão de entrar dinheiro, né? Os funcionários estavam satisfeitos, sem ser contratados. A fundação não conseguiu contratar os médicos, que fizeram 2 paradas, 2 greves, e todo mundo dizia, inclusive a mídia dizia, que a fundação não ia acontecer e ela falir. Então, o próprio mercado foi difícil nós encontrarmos empresas que quisessem fornecer para nós. Certo. Não só do laboratório, mas várias outras Esse empresas. laboratório que está lá, que foi o escolhido, ele tem tradição no ramo? Tem, porque foi uma das exigências, e eles têm 5 filiais em todo o Paraná. Ah, pois não. Tá, ele tem, e eles já estavam com o projeto de entrar em Foz ou em Cascavel. E em Cascavel também. Maravilha. Doutor Jorge
Yamakoshi. Nós estamos completando 3 meses, se eu não estou enganado, são 90 dias, que foi instituída a Fundação Municipal de Saúde, que trocou o modelo, que é esse que está implantado. Eu gostaria que o senhor fizesse para nós, aproveitando, uma análise dessas 3 meses, como é que se comportou o novo modelo. Olha, nós estamos muito satisfeitos, porque nós exatamente ontem fez 3 meses, fazia 19. É isso mesmo, né? Sim. Então nós conseguimos, um mês que nós trabalhamos inteiro e sem interrupção foi mês de agosto. E nós fizemos um volume bastante bom, porque chegamos a fazer 439 procedimentos cirúrgicos lá no hospital. Isso quer dizer que desmente aqueles 120 que algum meio de comunicação estava cogitando que nós tivéssemos feito. Nós temos 439. Só de pronto-socorro fizemos mais 859 procedimentos. Mais do que o comparado ao mesmo período? Olha, nós fizemos... Eu tenho uma comparação que eu pedi para levantar, que é o mês de abril, que a ProSaúde trabalhou o mês cheio, tranquilamente. O pronto-socorro, eles fizeram 888, e nós fizemos 859. É o mesmo valor? Está idêntico, 97%. Né? E quando nós falamos comparar o mesmo período do ano anterior, por exemplo, né? Dá na mesma também. Na mesma, eu já igual. dei uma olhada assim. Muito bem. O senhor tem outro dado? Tem. O ambulatório, por exemplo, eles fizeram 4.861 consultas em abril e nós fizemos 4.718, o mesmo valor. A mesma coisa. Sim. Só a cirurgia que eles fizeram um pouco mais, realmente 511. Já estavam trabalhando a força total e nós estamos começando. Fizemos 439. Não está muito longe também. Não, 87%. Mas por quê? Porque parte disso é eletiva e parte disso é emergência. A urgência, para você ter uma ideia, eles fizeram em abril 288, nós fizemos 277. Então, urgência, atendemos todos, assim como eles. Então, ninguém deixou nunca ser atendido pela Fundação. O que aconteceu foi que eles fizeram mais eletivas, fizeram 223 e nós fizemos 162. Mas isso tem uma explicação. Porque nós fechamos o contrato em julho com todos os médicos para fazer urgência. Sim. E agora em agosto fomos fechando os contratos, estendendo para poder fazer as eletivas. Então, muitos não podiam fazer antes de ter contratualizado e fazer todo o agendamento. Em suma, pelo que eu estou ouvindo, os números são atraentes. São positivos, são muito satisfeitos. Eu gostaria de ter feito isso já no primeiro mês, mas devido às circunstâncias alheias a nós, né, não permitiu. Mas agora eu acho que estamos prontos para poder crescer mais do que isso. Não sei se está na hora do intervalo, dona Cris. Bom, então vamos continuar conversando. Ela me avisa sempre ali. Ô Jorge, sim, essa questão do quando vocês pegaram que a ProSaúde foi embora, houve um momento ali angustiante, eu diria até dramático, quando aquele período de um saindo, outro entrando. Houve lá, durante algumas horas, durante 48 horas, aquele suspense, alguns médicos resistiram a integrar a nova administração. Aquilo já está superado? Está superado sim. Inclusive a grande maioria dos médicos está trabalhando conosco. Eles trabalhavam sem regime de pessoa jurídica e hoje já trabalham em CLT. Foi difícil contratar um por um, sim. Mudou, hoje são seletistas. São seletistas, sim. E foi por esse motivo que o Ministério Público, um dos motivos que mandou que não podia ser daquela forma. Aqueles anterior. Contratos de gaveta não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. E aquela coisa de ter 20 médicos numa empresa prestando serviços, o mesmo serviço não tem mais. Agora todos eles são seletistas, batem cartão. Uma coisa que é interessante enfatizar que é uma fundação e a fundação são fiscalizadas pelo Ministério Público. Isso dá uma espécie de segurança até para o administrador, não dá, Jorge? Sem dúvida. Eu, particularmente, sempre torço para que o Ministério Público nos questione e verifique. Sim. Agora, no começo do que lá para frente. Sem dúvida. Porque queremos trabalhar dentro da legalidade. Tá bom. Vou aqui fazer o primeiro intervalo. Nós estamos conversando com o Jorge Yamakoshi, que é o diretor-presidente da Fundação Hospitalar de Saúde, que foi instituída para cuidar do Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Voltamos em instantes. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas.
E em caso de dúvidas, procure um posto médico. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. Any cold in the stove and you freeze in the winter and you ghost to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and you're cold in the center and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor who you tell is the love evermore, put your hand against your back, press the touch at the window. At the window. See how the right out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Now together, what do about it makes the world go round. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Estamos aqui eu conversando com o Jorge Yamakoshi, do Hospital Municipal. É a pessoa que cuida de tudo lá, mas como foi dito aqui, vamos reprisar. Tem coisas que precisam bater algumas vezes na tecla. Ele disse aqui, eu acredito, não tem por que não acreditar, é um executivo altamente qualificado que foi chamado para cuidar do Hospital Municipal. Não poderia ser de outra forma. Como é que você vai contratar uma pessoa que não tem qualificação e botar dentro de um hospital e falar, dirija? Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca, seu vereador Nilton Bobato. Ele é qualificado sim. Ô Jorge, vamos falar um pouquinho do centro, o chamado diagnose, né? Diagnósticos que ocorrem lá. Vocês têm um serviço focado nisto? Sim. Então, que números você tem para falar sobre os diagnósticos? Como eu comentei, era terceirizado pela prefeitura, a prefeitura que pagava e quem administrava era a ProSaúde, né? E para você ter uma ideia... A prefeitura comprava da ProSaúde esse serviço? Não, ela contratou, fez uma licitação, contratou uma empresa que prestava serviço para a ProSaúde. Pois não. Tá, duas empresas, uma alugava os equipamentos e a outra prestava o serviço, que são os técnicos, os laudos. Certo. São os exames laboratoriais, sim, né? Agora tem um problema sério, é uma outra terceirização que nós fizemos, tá? Com uma empresa séria. Por quê? Porque no mês de agosto fizemos 4.610 exames com laudo de raio-x. E eles tinham feito em abril 1.523 exames com laudo. Você vai me perguntar, você já só isso de raio-x? Eu falo, não. Eles faziam, mas não davam laudo. Não pegaram laudo, por quê? Para não onerar, só que pela lei,
todo exame diagnóstico tem que ter laudo para fazer parte do prontuário médico para poder... Sim, mas é elementar. Mas se é você elementar, faz um mas não exame era e não feito. tem laudo, não tem o resultado. Não né? era, não. Agora eu pergunto... Eles não faziam laudo. Não, eu te pergunto, cadê a CEI sobre esse assunto, sabe por quê? Porque esse valor, eles mandavam que 1.523 exames para a prefeitura, e a prefeitura ia cobrar do SUS só 1.523 para ressarcir, e ela pagava integralmente para a ProSaúde todos os procedimentos. Então, o que eu estou te dizendo? Nós fizemos 4.610 pagando os médicos para dar laudo e fazendo os prontuários completos. Quer como dizer que manda a lei. nesse item diagnóstico avançou-se também. Com certeza. Vou te até dar outro número. A tomografia computadorizada que foi cedida pelo governo, que eles têm lá uma tomografia de última geração, tá? Sim. Excelente, 16 canais em chama. Eles fizeram 266 exames com laudo em abril. Nós fizemos 581 agora no mês de agosto. Mais do que o dobro. Com laudos. Por quê? Pasme, o exame mais caro e mais complexo que esse tomógrafo foi talhado para fazer, que é o exame contrastado, Sim. eles não faziam lá dentro. Ah, não? Apesar da prefeitura pagar essa empresa, eles eram obrigados a mandar no Costa Cavalcante, Sim. faziam lá e a prefeitura tinha que pagar esse exame caríssimo lá. Hoje nós Sim. fazemos dentro de casa. Tá. E compramos com o dinheiro que nós temos ali os contrastes que são caros para fazer esses exames. Ou seja, e pasme, o pior não é isso. O pior é que eles levam 4 meses para dar um laudo do raio-x e mais de 4 meses para dar um laudo de tomografia. Você consegue imaginar isso no hospital de urgência e emergência? Não tem como. Os laudos emergenciais demoravam horas, assim, dias para chegar. Então era um problema sério. E Hoje isso agilizou-se. hoje é 24 horas de dar o laudo de tomografia. Faz a tomo, Sim, 20 horas depois. o raio-x, 7 dias. Que bom. Só, não é tão bom, só que estão cobrando, tem paciente indo cobrar os laudos de abril, Sim. que não somos nós responsáveis, né? Nós estamos falando daquela tomografia que o cidadão entra ali, é a medicina nuclear, né? Não, aquela é tomografia. Tem um tubo de raio-x que faz aquelas imagens como se fosse fatias. A fatia, né? O corpo, Isso, né? exato. Detectação de tumores. Também, tudo, a parte vascular. Toma o contraste, né? E esse exame contrastado tem um detalhe também. O exame contrastado, com uma injeção desse contraste pode dar uma reação que pode prejudicar o paciente, tinha que ser acompanhado por um médico. Eles não Muito tinham, bem. não acompanharam o médico. Ô, Jorge, vamos falar um pouquinho, quer dizer, então, nós estamos falando, vamos falar um pouquinho Sim. da parte econômica, dita financeira administrativa do empreendimento. Esse é fundamental, porque nós sabemos que a prefeitura agora, o modelo trocou, a prefeitura não bota mais, nem pode botar dinheiro lá dentro. Vocês vendem serviço e vão ter que se manter desta forma. Sim. Como é que está a saúde financeira? Vocês estão conseguindo pagar os custos? Em que pé que está? O Estado tem ajudado? Como é que está? Bom, para você ter uma ideia, quando foi criada a lei, foi liberado um valor para instituir a fundação. Tirando isso, até 31 de agosto, nós tínhamos recebido 3 milhões, são 3 milhões e 600 só. Ficamos Recebendo de 70 quem? dias passados. De onde? Então, 1,5 milhão veio do governo do estado e outro veio da prefeitura. Então, eu posso te dizer que a prefeitura pagou que 2 milhões, vamos dizer 2 milhões e 100, para 70 dias de trabalho, enquanto, que estão dizendo por aí que a gente tem um orçamento de 5 milhões e meio, que não sei de onde tiraram, nunca existiu esse número, Eu queria te dizer isso. Então, o que eu tenho, na verdade? Eu tenho um contrato de prestação de serviço com a prefeitura, onde eu vou prestar o equivalente a 3 milhões e meio de serviço para eles, tanto de raio-x, tanto tomografia e tanto de internação e assim por diante. Certo. Então, é um contrato de prestação de serviços, que está limitado hoje nesse valor. Muito bem. E o governo do estado, logo que começou a operar a fundação, o Beto Richa esteve aqui, eu me lembro, foi lá no hospital, anunciou um aporte de 5 milhões. De 1,5 milhão para começar. Foi parcelado, né? Já veio esse 1,5 milhão? Perdão. 15 milhões, na verdade, Sim. Que são parcelados em 1,5 milhão por mês. Está vindo? Esse dinheiro está vindo. E está muito sendo bem-vindo, por quê? Porque a dotação orçamentária que foi feita para o hospital já foi com a ProSaúde, foi mal feito e faltou dinheiro. Então, a suplementação que o governo do estado está fazendo está sendo muito importante para desonerar a prefeitura. Sem dúvida. Se não tivéssemos esse dinheiro, nós não estaríamos conseguindo tocar o hospital. Jorge, você fala, eu escuto você falar sobre saiu na imprensa, né? Aqui em Foz nós temos uma imprensa multifacetada. Eu sempre falo isso. Eu estou atuando há uns 20 anos na imprensa, eu sei como é que é. Nós aqui somos sui generis. Aqui tudo é diferente. Aqui é a terra onde o rabo abana o cachorro. Lá em Cascavel tem 5 jornais diários. 5. Alguns vai para 100 cidades do Paraná.
circulam jornais bons, tradicionais. Aqui nós temos umzinho, tá? Nós temos um jornal diário que vai fazer 25 anos, daqui a pouco tem 23, 24 anos, Nós somos muito mal servidos de imprensa aqui. Eu sei porque eu milito na imprensa. E de vez em quando surgem uns jornaizinhos, de repente, e começa a jogar coisa. Eu tenho visto aí o senhor falando, quando o senhor se refere, saiu na imprensa, o senhor está se referindo a algum jornal especial? Porque jornal diário nós só temos um, é a Gazetinha. Sim, existem jornais sérios, assim, existem meios de comunicação sérios aqui em Foz do Iguaçu, que eu tenho o prazer de sempre estar tentando. Rádios, televisões. A televisão, todos, tá? Agora, o que eu não aceito é que eu tenho um deles que nunca me entrevistou, nunca esteve no hospital e lança. Sim, essas coisas. Ele só imprime que está na internet. Por que vocês têm um departamento jurídico atuante lá? O hospital tem. É só interpela e fala, mas isso aqui nós não concordamos com isso aqui, a informação é errônea, ela não é verdadeira, não é? Está aqui a nossa assessora de imprensa formada, jornalista formada, está nos acompanhando, agradeço por ter vindo com o Dr. Jorge, né, Francine, não é assim, Francine, que funciona? É só interpelar, né, para saber por que colocou aquilo ali, mas enfim, vamos em frente. Eu vi também nessa publicação que nós estamos nos referindo, não vamos dar nome até para não encher a bola, mas enfim, sobre agora ele lançou lá uma chamada na capa sobre vão mudar a capela do padre e botar uma lanchonete. O senhor tomou conhecimento disso, lá dentro do hospital? Tomei, isso é uma mentira deslavada. Isso é uma mentira deslavada. Isso é um absurdo. Isso eu posso te dizer, é um absurdo. E até falo brincando, outro dia eu falei lá que vão me excomungar, daqui a pouco eu vi um bispo me excomungar com tamanho e calúnia. É mentira. Inclusive, fico até muito triste. Diga para nós o que está passando com o padre Germano. O padre Germano deve estar se mexendo na tumba. Era gente boa, conhecia o padre. Gente, o hospital chama-se Hospital Municipal Padre Germano homenagear o padre. Fala então, que história é essa daqui? O jornal vão botar a capela do padre, botar uma lanchonete dentro da capela que foi homenageada com o nome do padre. Isso é mentira? Mentira. O que está acontecendo de fato lá? O que está acontecendo de fato lá é o seguinte, é que existe uma lanchonete, tá, no complexo hospitalar, na parte que foi cedida pela prefeitura para nós, né? Onde funciona o laboratório, COAS, toda aquela parte ambulatorial lá, a parte de trás. E é uma lanchonete lá que funciona há muitos anos lá, uma senhora lá, parece uma boa lanchonete. Tá? Pois não. Dentro do hospital ali? Dentro do complexo, não dentro do hospital, mas aquela parte de trás que tem os prédios do ali onde complexo. Fica o próprio centro especializado. Isso, exatamente. Tem mesmo. Anos que ela está ali, vende pastel, café. Exato, e diz que é muito bom, inclusive. Muitos anos que ela está ali, mas não tem contrato, não tem nada. Então, como nós recebemos da prefeitura esse prédio, nós somos gestores públicos. Sem dúvida. O que meu jurídico falou? Olha, doutor Jorge, você precisa lá requisitar, porque se for fazer uma lanchonete futuramente, faça uma licitação. Mas ele fala, tá bom, vamos fazer com mandação, porque eu estou com bem público, é de todo mundo, então não posso privilegiar ninguém, recebi daquele jeito. Como não tem contrato, né, nós pedimos para ela entregar o local. Isso. Tá. Mas eu quero dizer o seguinte, né, para essa proprietária, que ela tem todo o direito de recorrer juridicamente também. Também. Recorrer ao seu direito, eu até acho justo isso, porque ela tem prestado um serviço lá dentro. Mas que seja feito de uma forma legal e que o juiz, o ministério, diga para mim que ela pode permanecer lá. Você é a primeira pessoa a ser mais feliz de poder estar lá trabalhando honestamente, como você está fazendo. Certo. Mas eu tenho que fazer a parte. O que se pretende é legalizar a permanência dela ali dentro. Sempre. Que estava, então, o registro isso aqui que estava irregular, pelo que eu estou vendo aqui. É que não tem um ela contrato. Usava aqui e não tinha um contrato. E a prefeitura, na sua gestão anterior também, deveria ter visto isso, né? Porque afinal ali é um local público, não é particular. Aquele local não pertencia ao senhor Paulo McDonald Guise, que é um riquíssimo construtor da cidade, né? Dono de uma construtora, mas não era dele, era do patrimônio público, era dos iguaçuenses. Portanto, ficou lá esses anos tudo irregular. O senhor pretende regularizar, faz muito bem. Agora, voltando à tal da capela. Tem uma capela lá no hospital? Tem, porque ali... Todo hospital tem uma capela, tudo né? tem. Onde fica o corpo ali, as pessoas podem rezar? Não, esse aqui é para as pessoas lá que vão buscar qualquer local para refletir. Independe da religião, tem, né? Tem uma capela lá? Tem uma capela. Ela se chama também a Capela do Padre Germano? Ali, na verdade, ele tem fósseis do padre, tem pertences
pacientes dele, um pequeno museu. Espécie de um pequeno museu. Isso, e tem o local para as pessoas fazerem as suas orações dentro dos seus cultos e ficar ali refletindo. Mas o Estado não é laico, doutor Jorge? É laico. Mas eu já recebi essa capela e eu respeito muito Vai isso. continuar como está? Vai continuar. Então a notícia dada em grande estilo pelo nosso New York Times de Foz não é verdadeira? Não, é absoluto. Tá bom. Vamos fazer mais um intervalo, vamos para o último bloco, né? Conversando aqui com o diretor-presidente da Fundação Municipal Hospitalar aqui, que cuida do hospital. É o Jorge Yamakoshi. Vamos para o intervalo. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. Any cold in the stove and you freeze in the winter and you ghost to the wind at the peg when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the center and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor who you tell is the love evermore, put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. See how you strike out the door for money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, what do about it makes the world go round. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Estamos de volta aqui conversando com o administrador do hospital, Jorge Yamakoshi. Ô Jorge, conta para mim, para quem nos assiste, quais são os seus projetos de ampliar o leque de serviços lá no hospital? Bem, primeiramente, nós sabemos todos, como já assumimos, que tem 14 mil procedimentos cirúrgicos aproximadamente represados. 14 mil? Ao todo são, né? São vários tipos de procedimentos, consultas, enfim. E para dar vazão a isso,
As 4 salas cirúrgicas que nós temos no hospital não tem essa capacidade técnica. A capacidade máxima é de mais ou menos 600, 550, 600 procedimentos por mês. Então nós já estamos trabalhando para ampliar isso. A 4ª sala nós já colocamos a parte de respiradores de última geração, monitores, e já pedimos um arco cirúrgico para o governo do estado, que já está providenciando, já deve estar chegando, e estamos montando a 5ª sala. E para isso estão pedindo recursos para o governo do estado, que estão analisando. Inclusive, esse projeto está sendo entregue segunda-feira para o secretário de saúde do estado, tá? Porque nós pedimos uma urgência urgentíssima para poder dar vazão, que a gente quer aumentar para os 850 a capacidade técnica de cirurgias por mês. Sem isso, nós não vamos conseguir tirar aquela fila, sabe? Então, já estamos fazendo ampliação dos leitos. E outra coisa importante, vamos implantar 20 leitos de psiquiatria aqui. Ah, sim? Sim, sem dúvida. Então, é um programa enorme e que nós estamos cumprindo aqui, sendo coordenado junto com o pessoal da prefeitura, a Dr. Muricy, a Dra. Aiex. Então, vai ser também, inclusive, ter o CAPS AD3, que complementa todo esse ciclo de tratamento, né, dessa parte, vai ser também colocada provavelmente naquele prédio, mas mantida pela prefeitura naquele complexo, na verdade, tá? Atrás, para dar uma resolutividade maior para o município e para a região. Esse centro psiquiátrico, ele vai... Quando o senhor pretende que ele estará funcionando em que tempo? Porque assim... Agora, de imediato? Não de imediato. Nós já nos inscrevemos, mas nós temos até 6 meses para implantá-lo, porque isso é uma exigência do governo federal, não é? Do Ministério da Saúde. É uma exigência, sim, um compromisso, e para nós é um grande desafio e vai ser cumprido isso. Por que isso não foi feito anteriormente? Olha, eu não posso responder isso para você. Não é, já deveria ter sido feito sim, porque o crack e os psicotrópicos é um mal que assola toda a sociedade, e todas as sociedades, na verdade, e tem que se ter ações públicas para se combater isso e dar tratamento. Então, eles combatem de uma forma, a polícia, todos os meios, porém nós tratamos. Então, isso tem que ser feito porque a população precisa desse atendimento, porque é um problema social, né? De saúde social. Eu quero dar uma notícia aqui, se o senhor me permite, saindo um pouquinho da nossa conversa. Um juiz de Curitiba deu uma decisão lá, dizendo que pacientes psiquiátricos que estavam internados em alguns centros lá de psiquiatria não poderiam mais permanecer. É uma decisão judicial. E o governo do estado viu-se, né, como resolver essa questão. Então, o que se fez? Tinha que dar um jeito. Um grande número de pacientes, alguns psiquiátricos, outros que eram pacientes psiquiátricos foram tratados, alguns melhoraram, mas a grande maioria não tinha ninguém por eles. Gente sozinha, já idosa, e foi mandado para algumas cidades do Paraná, né? Fizeram convênio aí com as prefeituras e foram instituídos. Aqui em Foz recebeu 60 desses pacientes, tem um projeto já funcionando ali na Aparecidinha. Quem tiver interesse em conhecer, tem uma enfermeira, a doutora Leila, que cuida, e ela é a diretora-geral, montou esse centro. A doutora Aiex é um psiquiatra aqui de Foz também, que dá assistência psiquiátrica, então está lá, 58 ou 60 pacientes lá na Aparecidinha. Ficam lá, eles moram lá nesse centro, eles recebem lá toda a assistência e o Estado paga. De forma que, só estou falando, eu brevemente farei uma matéria provavelmente do meu site para falar mais sobre isso. Ô Jorge, aquele centro de especialidades médicas que tem ali no fundo do hospital, sim, ele também é um anexo do hospital, né? Então, essa parte que foi cedida ali também? Então, essa parte que foi cedida para nós cuidarmos, né? É onde está instalado o laboratório, e lá, na verdade, nós vamos adequar agora, no primeiro momento, a psiquiatria dentro do hospital, numa ala separada dentro do hospital. Então nós estamos remanejando, criando novos leitos e toda a questão de proteção para esses pacientes, né? E alguns isolamentos quando são necessários, então estamos preparando isso. Mas futuramente, nesse centro de especialidades, que tem um dos prédios, nós queremos colocar mais humanizadamente, vamos dizer assim, certo, o centro de psiquiatria, porque daí os pacientes podem andar fora, tomar um sol. Circular. Então, faz parte do processo desse projeto. E ali, são os corredores ali, a gente vê, ali também são consultórios onde os médicos atendem e fazem as suas consultas, não é isso? As consultas os médicos conveniados pelo SUS. É um daqueles prédios, sim, que por dentro dá uma extensão. Sim, isso. Sim.
onde fazem as consultas, e nós também vamos dar um jeito lá, melhorar até a forma, porque, como era mostrado antes, o hospital você entrava lá pela Dona Irã Barbosa, é bonito, se você não está pela Paraná é horrível, mas faz parte do mesmo complexo, isso é inaceitável. Acho que tem que ter a prefeitura, o estado, o município tem que ter um atendimento com a mesma cara para tudo, dar uma qualidade e uma coisa bonita e tranquila para que os pacientes sintam conforto. E veja, Lucas, ninguém fica doente sozinho, a família fica doente. Sem dúvida. Então, as pessoas veem aquele local feio, assim, sem pintura, um lugar ruim para se sentar, para se acomodar, dá uma impressão. Então, nós vamos trabalhar fortemente para reformar toda aquela parte também. Muito bem. Aqueles centros ali onde atende o SAMU e o CIAT são os centros de primeiros socorros, né? Com os médicos intensivistas que ficam ali, funcionando normalmente. Normalmente, isso que é importante, até que todos os médicos falam para mim, doutor Jorge, fique tranquilo, porque ninguém deixou de ser atendido nesses 2 meses, 3 meses. Não, ninguém deixou de ser atendido. Todas as urgências e emergência, todo mundo foi atendido e não houve nenhuma ocorrência por falta de omissão de socorro ou mau atendimento. Aliás, até queria lhe dizer que nós temos um trabalho muito forte de ouvidoria interna. No mês de julho fizemos pesquisa com os pacientes internados, né? E onde tivemos 93% entre ótimo e bom. E o mês de agosto, que foi o mês completo, tivemos 99% de aceitação dos pacientes. Isso eu tenho relatório por especialidade, por recepção, por atendimento médico, enfermagem, tudo, e a média geral foi essa. Então, estamos muito satisfeitos. Quando vocês assumiram lá, naturalmente vocês chegaram lá e encontrou um estado de coisas que vocês, com o tempo, vocês foram tomando conhecimento do que tinha ali. É um almoxarifado, é comum, o hospital é como um hotel, tem os seus almoxarifados, as suas dispensas, onde o material são guardados. Estava tudo, foi inventariado isso aí, foi encontrado, não houve irregularidade nenhuma nessa período de transição? Houve sim. Vamos falar disso. Eu quero dizer para você que eu fui no Comus e fui lá fazer uma denúncia. Por quê? Porque eu recebi esse hospital e não assinei um recibo lá que eu recebi da ProSaúde, do que quantas camas, quantos focos, quantas caixas cirúrgicas, tal. Não me deixaram relação dos medicamentos que, quando eles assumiram da prefeitura lá atrás, eles pegaram um valor enorme em medicamentos que eles deviam corrigir e devolver isso em medicamentos. E não foi feito. Eles alegaram que a prefeitura estava em atraso e simplesmente não falaram nada e deixaram o hospital. Por isso, tiveram que fazer várias compras emergenciais. E pelos relatórios que eles davam, dá 3 meses de consumo. Mentira, acabou em 40 dias. Então, causou uma série de transtornos. Eu acho que, eu não sei, mas isso aí caberia até um pedido de abertura de providência, né? Porque a ProSaúde é uma empresa particular, não é? Olha, eu fico até abismado, essa pergunta que você está me fazendo, é importante fazer uma CI sobre o novo laboratório, mas faça uma CI sobre o antigo laboratório, sobre o que deixou de ser feito lá atrás. Por quê? Porque isso é prejuízo para o município. É verdade. Jorge, vamos falar um pouquinho, já estamos caminhando quase para o fim aqui, faltando alguns minutinhos, né, Cris? Para nós finalizar, eu queria dizer para o senhor que foi um prazer recebê-lo, a conversa foi frutificante, porque as pessoas se interessam porque está acontecendo no nosso hospital, né? Afinal, é para ali que as pessoas, quando precisam, vão. O senhor quiser fazer mais algumas colocações, esteja à vontade. Eu só quero tranquilizar, como desde o começo da nossa gestão, nós tranquilizamos a população que faremos o melhor trabalho possível. E eu estou feliz hoje porque eu posso mostrar um resultado, né? Depois de 2 meses de trabalho que nós fizemos aí, fechando agosto, com um mês cheio, assim, já dando a resolutividade que nós quisemos, que era ter a mesma de antes. Agora, novo episódio. O nosso trabalho agora, e pedimos a ajuda dos políticos, da população, para que nós possamos dobrar o atendimento, porque o nosso objetivo é esse. Aquele hospital é grande, ele tem capacidade técnica para fazer muita coisa, ser referência, e vamos trabalhar fortemente para isso. Faz uma coisa, a parte de ortopedia, que é o 4º centro de ortopedia do Paraná, né? Infelizmente lá ele não está classificado como alta complexidade. Quantos leitos tem esse hospital? Ele tem 152 leitos. Bastante. Não é muito. Para o tamanho que ele é. Vamos somar. Tem 152, o Costa Cavalcante tem quanto? Eu acho que tem mais de 100.
Eu não sei de cabeça, não. Porque existe a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, ela tem lá seus indicadores, dependendo da população do município, é o número de leitos necessário, não é isso? O SUS que faz esse tipo de análise está para credenciar os leitos, tá? Só que nós temos uma população aqui, que é a população local, e tem a população de brasiguaios também que são atendidos por aqui, são muita gente, e tem da nona região. Isso não entra na contagem do SUS? Ele entra, mas a contagem não é muito justa. Tá? Então Sim, sempre a Secretaria de Saúde está pleiteando sempre esse atendimento, que é importante considerar isso. Então, isso é muito importante. Mas eu vou lhe dizer, Lucas, a necessidade de muito mais leitos, tá? Para se atender a população adequadamente. Tá. Ô Jorge, muito grato por ter vindo. Disponha sempre desse canal quando quiser falar, contar suas novidades do hospital. Eu vou ficando por aqui, é fim de semana, sexta-feira, desejo a todos um bom final de semana. Esse programa nós faremos reprisar hoje às 23 horas. Tenham a todos um meu muito obrigado.